Bom, boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos em mais esta oportunidade, né? Uma noite fria, gostosa, e parabéns aos que estão aí, né? Vencendo aí o ventinho gelado. Isso significa fé, significa persistência, muito bom. Então, como nós fazemos antes da palestra oficial, a gente tem feito aquele estudo do livro O Médico Jesus, né? Que foi do José Carlos de Luca, que é do médium Bezerra de Menezes, né? do espírito Bezerra de Menezes. Então, hoje nós vamos, né? Quem está me acompanhando, nós vamos falar sobre Tocou o Alarme. Tocou o alarme. Então, esse tema, ele está aqui nesse livro, né? É um livro que a gente gosta de comentar um pouquinho, porque é um livro de cabeceira que ajuda muito a gente, né, nos momentos mais difíceis que a gente tem, principalmente no momento de doença. Então, ele nos dá aí nos dá aí bastante energia para nós enfrentarmos as dificuldades. E hoje o tema é Tocou o Alarme. É interessante esse capítulo aqui, ele fala assim, ó: talvez a cegueira não passe de um pensamento escuro que pode ser dominado por um pensamento luminoso, né? Talvez um membro paralítico não signifique senão uma indolência que pode ser estimulada pela energia. Um negativo estimulando o positivo, né? A gente está num momento difícil, a gente vai ser estimulado por algo que nos reerga, que nos dê aí, né, uma vontade melhor de vivermos e passarmos da doença. E é isso que ele vai falar aqui. Pense a respeito. A doença é o caminho da cura. Sim ou não? A doença é o caminho da cura. Sim, né? Sim. Só vamos pensar na cura quando estamos doentes. Então, é quando a gente está naquela situação danada que a gente vai tentar buscar a cura. E aí que começa, né? Pedir para Deus: eu não vou mais comer que é um condenado, eu não vou mais beber mais. Enfim, a gente começa ali, né? Falar um monte, né? Pensar um monte de coisa para a gente tentar se ajudar. Através dela, reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Através dessa descoberta. Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes da nossa existência pela via dos contrastes, né? É o que ele está colocando aqui. Do momento difícil, alcançamos um momento melhor em nossas vidas. Raramente cuidamos da saúde quando tudo vai bem. Sim, né? Quando tudo vai bem, a gente aproveita, faz tudo que não tem que a gente quer fazer, né? Eu estou bem, estou precisando, tudo com a saúde perfeita. E aí a gente abusa em tudo. Ele vai falar sobre isso mais para frente. Aliás, os momentos em que tudo parece correr bem são aqueles que nos permitimos os maiores desequilíbrios. Não é porque a gente está bem, não tá tudo bonitinho, não dói nada, a Joanete não está doendo, o cabelo não está, né? Está tudo em ordem. A gente não se preocupa com manter um equilíbrio, nós não nos preocupamos em manter aquela saúde perfeita ali do jeito que ela precisa. Nós às vezes acabamos, né? A gente exagera um pouco em determinadas situações e caímos na doença. Aí sim, aí a gente começa a tentar se recuperar. Na juventude, por exemplo, quando dispomos de uma saúde de ferro, acabamos praticando os maiores desequilíbrios, cujas consequências virão mais tarde na meia-idade. 60, meia-idade, né? Meia-idade, 60, não? Um pouco menos. 50, meia-idade, vamos ajudar a gente. A gente chega até os 100. 75, meia-idade? Vixe Maria. Se meia-idade, se a meia-idade é 75 vezes 2, dá 150 anos. Parabéns.
Muito bom. Eu estou contente com 50. Meia-idade, 50, já passei da meia-idade, então eu estou contente. Porque a gente, quando é jovem, né, a gente... eu sou de ferro, né? Tudo eu posso, tudo eu faço, eu jogo, eu corro, eu fico, né, sem camisa no frio, olha que, né, sou forte, né? Joga bola, quebra o pé, quebra a mão, faz tudo que tem direito, né? Vai para os bailes, não dorme, né? Na época saía na sexta-feira, só voltava no domingo, né? Ficava ali passando de noite ali nos salões, né? Que dormir nada. Aí na segunda-feira pegava, não vou falar que pegar o bonde, porque não é da minha época não, mas pegava o ônibus e pronto para mais uma semana. Então nós tínhamos, né? Quando você é jovem, nós temos gás, né? Nós temos vitalidade, está tudo ali bonitinho e a doença raramente nos persegue nesse momento. Só quando de vez em quando, né? Então a gente abusa para valer. E quando chega na meia-idade, aí o bicho pega. Aí a gente começa a ter os resquícios, né? A gente começa a ter aí né, os resultados do nosso. Então, você fala, poxa vida, mas será que eu tenho que me preocupar desde ser jovem? Eu acho que sim, né? Depois que a gente passa pelo problema, e hoje, pensando melhor, eu acho que sim, né? Não sei se os jovens vão gostar disso, mas enquanto a gente, depois que você cria um pouco mais de experiência, tal, você fala, puxa vida, se eu tivesse comido menos feijoada, tomado menos, né, enchido a cara, ou fumado, ou fazer o que a gente faz, tudo de exagero, tudo é possível, mas quando a gente exagera aqui, aí é complicado. Pode ser que a gente, né, tenha, depois da meia-idade, começa a usufruir da saúde melhor. Então, é algo para a gente tentar passar para os jovens, de uma certa forma. Tentar ensinar isso para eles. Porque a gente precisa ter um equilíbrio desde jovem. Nós podemos fazer tudo. Ninguém é proibido de fazer nada. Tudo que seja bom não é proibido. Porém, não podemos exagerar. Esse é o grande problema, são os exageros, né? Mas vamos lá, eu vou que vou aqui. Deus criou mecanismos em nós para que, ao sinal de um desequilíbrio mais acentuado em nosso proceder, um alarme dispare para nos avisar do perigo que estamos passando. É uma campainha, né? Quando a gente está ali para ter algum problema no nosso corpo físico, desperta um sinal, não é verdade? Que nós vamos saber. Desperta. O corpo humano, ele é maravilhoso. Quando algo vai querer dar errado ou está prestes, ele já toca o sininho lá, né? Ele toca o alarme. Olha, se cuide. Tem algo vindo aí e você tem que se preparar. A inteligência divina que habita nosso ser dispõe de uma série de mecanismos que visam manter o nosso equilíbrio. Por exemplo, o sono é o alarme avisando que estamos com sono, né? Série de mecanismos que visam o nosso equilíbrio. Por exemplo, o sono é o alarme avisando que o seu corpo precisa de repouso. A fome é o alarme avisando que seu corpo carece de alimentos. Então, estou com sono, meu corpo, eu não consigo nem, né? Tem que dormir. Se a gente não comer, quando está na hora de nos alimentarmos, se nós não nos alimentarmos, ele já está avisando, estou com fome. A febre é o alarme que anuncia alguma provável doença, né? A febre, a gente pensa que a febre é a doença. Não, a febre é só um alarme, é só um sintoma, né? Um sintoma que tem uma infecçãozinha ali acentuada em qualquer lugar. Algum desarranjo ali que está precisando ser tratado. Se não dispuséssemos desses avisos, não saberíamos quando deveríamos dormir, comer e combater a enfermidade, pondo em sério risco a nossa própria existência, né? Quem nos inventou, o Criador, né? O cara era porreta, né? O cara era bom mesmo, né? O corpo humano ele é perfeitíssimo, né? Muito perfeito.
Quando soa um alarme de incêndio, medidas de emergência são tomadas para que o fogo não se alastre. Quando o fogo, né, por exemplo, quando fogo, já está pegando, já está queimando uma boa parte. Qual é né, o que o bombeiro vai fazer? Ele vai tentar apagar o incêndio e fazer com que ele não se alastre, porque quanto mais ele se alastrar, maiores serão as dificuldades, tá certo? É algo assim, que é normal, né? Façamos o mesmo quando tocar o alarme da doença, a fim de que a enfermidade não ponha fogo no edifício da sua vida. É a mesma ideia. Se o incêndio, o alarme tocou do nosso corpo, se nós deixarmos, né, ele vai se alastrar. E aí o remédio ele é pior, não é? Ele é mais amargo. E assim é com o fogo. Se o bombeiro deixar, vai ter mais prejuízo, colocando mais coisas em risco ali. Então, gente, é mais uma, né? Mais um dos ensinamentos que, a partir do momento que nós realmente aceitarmos, entendermos e despertarmos para esses ensinamentos, a gente consegue ter uma forma de vida melhor. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Mas agora eu estou com meus 70, 80, 90 anos. Não tem problema, gente. Nós não podemos dizer que já estou com a idade avançada, que eu vou deixar, vou deixar que a doença tome conta do meu corpo. Não, de forma alguma. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que, até os últimos momentos da minha vida, buscar me curar. Por quê, gente? Fala, pô, mas eu vou morrer. Mas morreu, acaba tudo? Não. E quando a gente vai doente para o mundo espiritual, eu chego lá doente, da forma que eu saí. Então, se eu puder recuperar, se eu puder antecipar essa ajuda no meu corpo físico, eu estou antecipando a minha cura no meu corpo espiritual. Tá certo? E é importante, gente, é uma coisa interessante, né, que a gente sempre observa em nós mesmos. Quando alguém está doente, está prestes ali, está em uma situação, vamos dizer, muito difícil, ela às vezes, ela está tão apegada ao corpo, àquele momento, que ela quer se ver livre, né? E nós mesmos, quando enxergamos esse sinal de doença ou que alguém esteja sofrendo, nós nos comovemos com isso. E o que a gente pede? Para que aquela pessoa descanse em paz, que esta pessoa possa se recuperar, né? Que ela descanse, que ela morra, que ela, né, venha a falecer. Mas vocês não sabem o tamanho do remédio de cura que é nos momentos que nós estamos ali entre numa fase para outra, né? Quando a gente estiver bem, a gente sabe disso, né? Não precisamos, todas as pessoas que desencarnam, elas sabem, mais ou menos já está percebendo que ela está indo mais para lá do que para cá. E nós que estamos às vezes do lado, nós também sabemos, nós temos que ajudar essa pessoa, né? E nós não podemos ter pena destas pessoas, gente. Nós não podemos ter dó. Nós temos que ensiná-la a agradecer, porque eles estão, né, nesses momentos, né, de últimos dias, são os momentos melhores que a pessoa pode ter de se recuperar, de ter o discernimento. Quando o padre, vocês lembram quando o padre ia fazer como é que chama? Quando o cara está para morrer, ele ia lá fazer o quê? Extremunção. Isso, eu esqueci. Por que ele fazia isso? Ele fazia a extremunção para quê? Para conduzir aquela alma, né, para o caminho certo, para que ele pudesse ir lá. E é verdade. Ele estava nada mais, nada menos fazendo ali mostrando e tentando falar para o espírito, porque muitas vezes o moribundo já não estava nem mais ouvindo, né? Mas para o espírito, para que ele pudesse, né, entender, reagir, evoluir, né, na vida após o desencarne. E esses momentos são muito importantes para nós, porque nós recuperamos muitas falhas que nós deixamos no passado,
a gente, no momento desse, a gente se recupera espiritualmente. Espiritualmente. Então, não tenhamos dó de ninguém, né? Nós temos que ter compaixão, teremos que fazer de tudo para que aquela pessoa, né? A gente tem que acolher, mas jamais ter pena. Esse sentimento de pena não faz bem para quem está desencarnando. A gente tem que entender espiritualmente, confortar a pessoa espiritualmente, para que ela faça, né? Ela possa seguir, faça uma passagem tranquila. E nós não precisamos nos comover com isso. É difícil, gente. Se eu tiver do meu lado, se eu tiver um parente muito querido, nós ainda não estamos preparados, muitas vezes, para determinadas situações. Mas é o que um dia nós vamos ser assim. Nós vamos entender que a morte não é o fim, é o reinício. E se nós compreendermos isso, nós vamos aceitar diferente as questões daqueles, né, daquelas pessoas que estão, as pessoas amadas que estão nos deixando, seja quem quer que seja. Então, ainda nós estamos sofrendo muito com isso. Sofremos ainda. Mas vai chegar o dia que nós vamos entender melhor, compreender que esse desencarne é algo que tem que ser natural, é algo que é uma passagem que nós devemos se comover em alguns, né, um dia, né, mas não sofrer uma eternidade, semanas, meses, anos, como conheço muita gente, que fica anos se lamentando, anos chorando, anos que perdeu. A pessoa que está nesse sentimento está fazendo um mal tremendo para o espírito. Porque ele está, de uma certa forma, recebendo todas as emanações que eu estou levando para ele. Né? Então nós temos que aprender que, quando estou aqui encarnado, o que eu tenho que fazer quando a pessoa desencarna. Porque quando eu desencarno, eu sei tudo isso. Eu aprendo tudo isso. Porque quando eu estou lá e estou vendo que alguém está sofrendo por minha causa, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ajudar. Não faça isso, não chore, não sei o quê. Eu estou bem. Ele fica desesperado. Estou aqui, estou vivo, né? Estou bem. E ele entra em desespero. E às vezes sai de um lugar que esteja ali se tratando, num hospital, numa colônia. Ele é chamado e ele sai. E ele vai fazer o quê? Ele vai grudar com a pessoa que está. Isso é terrível. Porque aí um atrapalha o outro. O desencarnado, com os sentimentos de mágoa, aqueles sentimentos, né? Vai jogar tudo isso para o espírito e o espírito vai corresponder. O que eu tenho que fazer? Eu estou aqui. O que ele vai fazer? Ele vai estar em volta da gente, querendo ajudar e fazendo o quê? Nos prejudicando mais. Então, nós temos que entender esses momentos difíceis que nós temos encarnados, para nós termos o discernimento desencarnado. E que aqueles que estão encarnados nos ajudem. Porque a maior emanação de vibração, a maior emanação de energia que a gente possa... somos nós encarnados que damos com os parentes que estão próximos. Entenderam? Nós temos uma relação, está muito próximo o desencarne com a nossa vivência aqui na Terra. Então, é muito estreito a distância. E chega rapidinho o meu desencanto, a minha tristeza, chega assim imediatamente perto, porque estamos muito próximos ainda. As colônias, os socorros estão muito próximos de nós. Então, a nossa vontade chega assim, ó. Se a minha vontade chega assim para alguém que foi com desespero, eu vou aprender a fazer o quê? A mandar coisas boas, lembrar de bons momentos, lembrar daqueles momentos felizes, emanar bons momentos para aquele que está desencarnando. Isso vai ajudar muito a curar aquele que desencarnou. E você, por sua vez, entende melhor. Quem que está falando? Cadê? Oi, pode? Claro, com certeza. Desculpa, não tinha visto. É assim, Bom, eu vou falar da minha mãe. Sem problemas. Certo? A minha mãe, ela passou 11 anos deitada, né? E desencarnou. Só que ela ficou comigo.
ela desencarnou, eu senti dever cumprido, sabe? Eu Sim. senti assim um alívio, não um alívio porque ela foi embora, Sim, mas um alívio porque ela descansou, né? Em termos, né? Sim, é um alívio pro espírito estar ali, Tanto né? para ela, Quanto para você também. Porque também, Sim, né, chega uma hora que a gente vai cansando. claro. E chorar, eu choro fácil, mas na hora de enterro, Mas nessa hora, o que mais vale é o sentimento. Não é o choro que faz. O choro simplesmente não revela nada. Ele revela, às vezes, um sentimento que está sendo meu. Sim. E eu não chorar não significa que eu não gostava daquela pessoa. Porque eu realmente, meu pai faleceu, eu quase não chorei. não tira nenhum tipo de valor da sua parte com relação a quem desencarnou. Nenhum. Porque o que importa é aquilo que você emana do seu coração, o amor, aquilo que você está desejando para aquele espírito, que é algo de melhor, de bom. E o que acontece? Quando você chora, para nós, muitas vezes o espírito, ele vê isso como tristeza. E isso, né? No caso, eu vou pegar até um exemplo muito bom, né? Ela ficou 11 anos deitada. Sim. Ela teve AVC, no fim faleceu. Como você acha que ela desencarnou? Ela foi da mesma forma. Ela não saiu andando. Ela foi ajudada. Ela saiu, talvez numa maca, né? Talvez com irmãos ou parentes que foram buscá-la. E ela ficou deve ter ficado por não sei quantos anos isso aconteceu, mas ela deve ter ficado desacordada por um bom período e em tratamento. E nesse momento que ela está em tratamento, ela está sonhando no espírito, gente. Vocês já viram falar isso? Você desencarna e você dorme e você sonha. E no sonho, ela consegue ter as nossas vibrações. Ela chega, ela recebe a minha vibração de amor, de esperança, ali, de carinho, é ali que ela recebe. O que isso vai fazer para que ela se recupere mais rápido? Eu gosto muito de rosas brancas. Sim. Perfeito. E você não precisa você manda isso com o pensamento. Você cria um buquê de rosas branca, maravilhoso. Você cria, isso é para você, minha mãe. Nossa, até me arrepia, que minha mãe já desencarnou também, né? Mas é a coisa mais linda que a gente possa fazer por alguém que já desencarnou. E não chorar, não se lamentar, não lembrar se ela fez coisas boas ou ruins. Não cabe a nós julgarmos. Para mim, assim, tanto ela como meu pai desencarnou. O que eu posso mandar de bom, eu mando. Um beijo bem gostoso. Isso. E assim, e às vezes eu fico pensando se eu não sou muito dura, muito egoísta. Não. Repito. O que você sente no teu coração é o que vai chegar para ela. Amor. Tenha certeza disso. É o amor. Tá bom? Então eu vou encerrando, porque senão não vai dar tempo de nós continuarmos com as demais. Mas agradeço pela pergunta. É sempre bom. Dá para a gente pode nessa meia horinha pode a gente conversar tranquilo, tá bom? Porque fazia tempo já que eu tinha vontade, né, de perguntar, mas sempre. Aí, se você quiser, a nossa companheira ela fala um pouquinho sobre isso também, tá bom? Tá. Então tá. Um beijo para todos. Boa palestra e até mais.